assim a palavra: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e transgressões, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais, observem, irmãos, entre os quais todos nós aqui, andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E nós fazíamos isso antes. E muitas vezes ainda a gente continua fazendo isso. Mesmo redimido, lavado, mesmo tendo a graça sobre nós, a gente continua ainda com um pouco, com o resquício do mundo ainda. Era por natureza filhos da ira, assim como os demais, que ainda não têm Jesus. Ele continua dizendo o seguinte: mas Deus, o sacrifício da cruz, a graça de Jesus que nos alcançou, igual nós cantamos aqui, na qual nós cantamos aqui nesta manhã, nos ensina que, por causa do seu imenso amor, com que nos amou. Então, qual é o tamanho do amor de Deus? É imensurável, não dá para medir o amor de Deus. E graças a Deus que nós estamos aqui nesta manhã, e você que nos ouve, entenda que a comunhão com Deus, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo do Senhor Jesus só é possível se nós estivermos comungando com o Pai, com esse amor. É por isso que Ele nos trouxe o Consolador, para nos consolar, para nos ensinar, para nos corrigir, para a gente não andar na contramão desse mundo que jaz no maligno. A gente vive um tempo muito difícil. Para mim, para você, para os nossos familiares, porque o diabo continua com as suas setas, com as suas artimanhas, tentando nos atingir o patriarca, atingir o sacerdote. É assim que o diabo tem feito, para tirar nossas forças, para que a gente não venha comungar com o nosso irmão. Há uma batalha de vivermos uns aos outros. E toda a palavra do Senhor nos chama a atenção para a gente viver em relação à minha vida, no andar e no comungar com o meu irmão, apesar do meu irmão. E vocês me ouvirão sempre eu ministrando essas palavras para a igreja local. A gente não pode viver a vida da igreja se a gente não viver com as Escrituras, se a gente não viver o caminho do encher do Espírito Santo de Deus, que Efésios 5:18 vai dizer para a gente: enchei-vos do Espírito e não do vinho. O vinho traz discórdia, o vinho traz confusão. Por isso que ele vai dizer: enchei-vos do Espírito. É você que tem que fazer isso, não sou eu, é você. É algo bem pessoal, eu faço e você faz pessoalmente. Ele continua dizendo assim: pelo tanto que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados. Nós estávamos mortos. E aí ele nos deu vida, não separadamente, mas juntamente com Cristo. Então Deus juntamente com Cristo, e ele vai dizer: então pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou. Olha que interessante, irmãos. Estávamos mortos, mas ele nos ressuscitou. Juntamente com quem? Olha como é que é a parceria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não pode deixar que a minha vida, que a sua vida seja levada. Simplesmente eu estou orando. Eu estou orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter uma relação próxima com a Trindade. É a Trindade que nos fortalece. É a Trindade que nos mantém de pé, irmãos. Em todos os momentos, é a Trindade. E vocês vão ver que lá no Gênesis, o Cristo já estava lá, irmãos. Já estava lá. Ele já caminhava com o Pai. A Bíblia não diz assim que Deus a Bíblia diz que é sempre no plural. Quando ele vai criando todas as coisas no plural.
Ele vai criando eu e você, criando as coisas para que o próprio planeta seja sustentado. E é através da sua soberania, do seu poder. Então, se Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar aonde, irmãos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E tem uma vírgula aí. É Ele, irmãos, que nos faz assentar lá no trono da graça de Jesus, onde eu e você vamos morar. Então é necessário que nós tenhamos essa consciência ao tomarmos a ceia, ao celebrarmos a ceia, ao comungar a ceia, é olhar lá atrás do teu passado e dizer: Senhor, eu sou merecedor, sou digno de cear nesta manhã. Eu sou digno. E ele diz assim, faz uma vírgula assim, ele diz, para mostrar, irmãos, é para que eu e você entendamos que a nossa vida é um espelho, nós somos a luz do mundo, nós somos o reflexo desse mundo. Nós comungamos na estrada de Amaús, na semana passada, quarta, domingo pela manhã à noite, de que é necessário que a gente reaja diante das tristezas, das intempéries desse mundo, que nos faz, muitas vezes, retroceder. E a Bíblia então diz que nós devemos viver pela fé, e o justo só vive pela fé. Não dá para a gente ficar para lá e para cá, né? Oscilando a minha fé. Não, tem um cântico que diz, oscilando a minha fé, Cristo valerá. E Ele faz isso com a gente. Então, o autor, Efésios, a carta de Paulo à igreja de Efésios, ele vai trabalhar muito isso. É uma carta teológica, bem fácil de você entender. O leitor da carta aos Efésios é tão fácil entender, que a gente não vive, a gente não comunga, se a gente não entender que o outro faz parte da minha vida. Eu tenho ensinado à igreja que a igreja é uma comunidade, é um grupo de pessoas salvas, redimidas e lavadas no sangue do Cordeiro. Enquanto nesse tempo dos desigrejados, eles acham que a igreja, o indivíduo é a igreja. O indivíduo nunca será a igreja. Lembra a semana passada? Nunca será a igreja o indivíduo. O indivíduo continuará sendo indivíduo que faz parte de um grupo de pessoas. Você sozinho nunca vai ser igreja. Nunca. Porque uma igreja é uma comunidade de pessoas salvas, redimidas e lavadas no sangue do Cordeiro. Você quer viver em crise e ficar fora da igreja? A maioria das pessoas que não estão no corpo de Cristo estão em crise. Saibam disso, irmãos. Apesar das lutas que nós enfrentamos como família de Deus, apesar das lutas que nós enfrentamos como família sacerdotal, família nuclear, que é a mesma coisa, a gente não consegue viver sem família. Experimente ficar sem família para você ver. Experimente perder uma só pessoa da sua família, como dói. A família tem embates, a igreja tem embates, mas eu preciso do outro. E é nessa dinâmica dos embates que me faz crescer, irmãos. E é bom porque a gente é humano, a gente é carnal. A gente pode até cantar como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, mas na verdade, na maioria das vezes, ou algumas vezes, as pessoas querem estar longe de você, não é estar perto de você. E é teu irmão, é tua irmã, vai dizer que não. Então, quando essa graça nos alcança, a gente tem que olhar para a cruz. E aí eu vou entender, suportai-vos uns aos outros em amor. O que é suportar, irmãos? É dar suporte. Eu vou dar suporte ao Edinho, que ele precisa de mim nessa hora. Eu vou dar suporte a fulana porque ela precisa de mim. Ela é meu irmão, é minha irmã. E é isso que a Bíblia nos ensina. Dar suporte, não é suportar o outro não. Nem engolir pela garganta não, é dar suporte. É você segurar na mão dele, vem para cá.
Desce a escada aí devagarzinho. Quer que eu te carrego no colo? Tá bom assim? E você dá suporte. E é a graça que faz isso, irmãos. Humanamente eu não faço. Humanamente, para bem longe de mim, pecador. Mas a graça de Jesus que me ensina, que me corrige, me faz entender que tudo que eu faço é para mostrar os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza da sua graça. E não tem preço, irmãos, a graça. Não tem preço. E se nós entendêssemos a mensagem da cruz, nós cantávamos constantemente: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou a proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, porque é a cruz que me aproxima do outro. E a cruz que me aproxima do outro independe de quem é o outro. A igreja vai continuar sendo igreja. E nem toda a igreja vai compreender o Gideão Formiga. E nem toda a igreja vai estar com você em todos os momentos. Mas vai ter a igreja, o grupo de pessoas que vão te sustentar em oração, que vão te ajudar, que vão te entender, que vão te suprir as suas necessidades naquela hora. Isso é igreja. É toda a igreja? Não. A toda a igreja, ela nunca vai estar presente. 3 pessoas que vêm aqui nas terças e na sexta-feira orar por mim, pelo ministério, pela igreja. Essa é a igreja. Não queira uma multidão, queridos. Queira pessoas que verdadeiramente estão vivendo essa graça. É por isso que a Bíblia fala que a oração da fé salva um doente. E salva mesmo. E por fim, irmãos, ele diz, para mostrar então a suprema riqueza da sua graça, pela bondade de quem? Pela bondade de Jesus para conosco, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de nós, é dom, é dádiva de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você pode fazer tudo que você achar que tem que fazer para o teu irmão, mas se você não for com graça, nada valeu a pena. Não adianta fazer favor por favor. Vai ser mais um favor que você fez, não vai ter graça. Graça é quando você se doa inteiramente, completamente, e você faz com todo o seu coração, com toda a sua alma, e a graça do Senhor inunda a vida das pessoas. Eu sempre falo que não são as coisas que você ganha, é o amor pelo qual você trata o teu semelhante. O maior presente é esse. As coisas que vão vir depois do seu gesto é um plus a mais, é algo a mais que Deus vai complementar na sua vida. Mas é a graça que me faz olhar para cada um que está aqui nesta manhã, e que me faz olhar pela fé para você que nos ouve, que é a graça que nos mantém vivos e nos mantém de pé. Do contrário, é viver uma vida sem graça, vida sem conflitos. Qual de vocês aqui nesta manhã que não tem conflitos, que não passa por conflitos, que não passa por atritos? Qual de vocês que durante a semana não tiveram, nenhum probleminha? Tiveram. E é isso que a palavra nos ensina. E ele termina assim: porque eu e você fomos feitos por ele. Isso vale tudo, irmãos. É ele que me fez assim. É ele que me fez assim. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Qual é o propósito? Para que Deus nos criou? Para que nos formou? Para que ele nos salvou? É para continuar. Eu comigo, somente comigo, eu com eu, uns aos outros. Uns aos outros. Tem mais ou menos uns 30 versículos que são imperativos, que vai falar uns aos outros, amai uns aos outros, consolai uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Não é eu, Gidiel.
farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, irmãos. Quando você olha a palavra do Senhor, Ele nos ensina de que Ele me formou, Ele me fez para as boas obras previamente preparadas por Deus, para que nós não andássemos nela, é isso? Para que nós andássemos nela. Ele preparou de antemão, Ele fez tudo. Compete a nós, irmão, dar o pontapé inicial todos os dias. Hoje não foi bom, amanhã vai ser melhor. E é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que o Evangelho de Jesus nos ensina. É isso que em toda a Bíblia nos ensina que os conflitos existem desde a queda de Adão no Éden. Dali para lá, irmãos, Jacó, Esaú, José, o ciúme dos irmãos, e vai lá. Davi vai embora. E a gente vê isso sendo gerado em toda a Bíblia. E ele diz, então, eu sou a videira. Vós, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa. Opa, Ele limpa. Para que dê mais fruto. Ah, irmãos, como isso é tão lindo. É Ele que limpa, não sou eu. Mas você já observou que tem plantas, se você não podá-las, elas não vão dar frutos? Eu fiz lá com a minha jabuticabeira, não pegava sol. E eu fui dar uma geral nela. Eu olhei, essa semana está toda linda de frutos. Os passarinhos estão lá, ó, fazendo uma arruaça do bem, desfrutando. Porque se a gente não pedir a Deus para nos podar, a gente não vai frutificar. E a gente é terra boa. A gente é terra boa porque a gente tem uma boa semente que vem do Pai. A gente sabe quem é o agricultor. O que nos compete, meus irmãos, é pedir ao Senhor, nos limpe, nos purifica. E faz de nós mais limpos ainda, pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecer em mim. Olha, é sempre assim, irmãos. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. É uma troca de relacionamento. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você deixa a graça de Deus abundar sobre a sua vida, meu irmão, mais frutos você vai dar. Para a glória, para a honra, para o reino dEle. Eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Nós somos dependentes de Deus, irmãos. Por nós mesmos, nós não saímos da estagnação e da estaca zero. O ramo não pode dar fruto a si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós. Se não permanecerdes em mim, Cristo Jesus, é Ele falando, é pela graça, irmãos, que me faz então entender todos os desígnios de Deus. E por fim, Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele vai dizendo, olha, acho que são 9 vezes, permanecei. Em seguida, permanecei. Quem não permanece em mim é jogado fora. Que nesta manhã, meus irmãos, nós venhamos aprender de que eu preciso dessa graça que inundou a minha vida no dia que eu tive um encontro com Jesus. Que essa graça seja marcante na sua vida e que você se permita ser um produtor ou um reprodutor melhor de bons frutos, de muitos frutos, para que o reino de Deus cresça e que você diminua. É pela graça. Que Deus nos abençoe nessa pequena reflexão nesta manhã.